Olá, sou o Hugo Vasconcelos e vou apresentar para vocês aqui mais uma implementação que eu desenvolvi agora em cima do sistema para clínica odontológica, onde eu trouxe diversos recursos que eu já tinha aí implementado dentro do meu sistema de clínicas e que os alunos estavam pedindo bastante para trazer para o sistema odontológico também, tá? Já mostro para vocês aí quais são esses recursos. Lembrando mais uma vez que tudo que eu mostrar e utilizar aqui são dados fictícios, somente para poder demonstrar, aquilo que foi executado aqui, está dentro do projeto, dentro do sistema. Os recursos principais que nós temos para essa implementação aqui são basicamente várias melhorias que teve aí no projeto e muitos recursos novos que nós colocamos, tá? Então vai ter aqui relatórios de dentista nas consultas, então você vai poder gerar PDFs ali, na hora que estiver gerando a consulta, pode ser para um atestado de comparecimento, ou até um detalhamento do que aconteceu ali naquela consulta. Então não importa, você tem uma possibilidade ali de opções para poder gerar dentro aí, das consultas. Vamos também fazer toda a gestão de aniversariantes, tá? Tanto do dia quanto do mês, inclusive com as notificações aqui e as notificações também para os aniversariantes, melhorias na parte dos tratamentos, depois eu vou falar ali, conexão do WhatsApp aqui diretamente pelo sistema sem ter que fazer de forma externa, por exemplo, pelo site da Menu, então você consegue fazer por aqui mesmo, uma nova estrutura, na verdade aqui de marketing WhatsApp, na verdade é a integração, eu poderia até mudar isso aqui para integração do marketing WhatsApp, porque não tinha nesse projeto. Então, nós conseguimos agora fazer campanhas de disparos aqui, onde você pode selecionar um grupo de pacientes ou todos os pacientes e mandar uma promoção, um alerta, um aviso ali para todos aqueles pacientes de uma só vez, tá? Então, colocando imagem junto a ela, áudio que parece que foi enviado na hora e não encaminhado, e até documentos aí PDF. Daqui a pouco eu mostro. Vamos colocar melhorias também no fundo de tela ali na área de login, Vamos fazer uma coisa que é importantíssima, que são esses 3 recursos aqui, que é o alerta de retorno da consulta. O que seria isso? Isso também está mais voltado para o marketing mesmo, tá? Para a venda de procedimentos, de serviços aqui dentro do sistema. Então, vamos supor que veio um paciente e fez uma limpeza hoje lá na clínica. Nós vamos colocar no cadastro dos serviços, dos procedimentos, um tempo em dias, por exemplo, 180 dias, 6 meses. Daqui 6 meses, aquele paciente vai receber automaticamente uma notificação de retorno, falando, olha, já tem um tempo que você fez uma limpeza aqui, dando uma sugestão para ele se agendar novamente para fazer uma nova limpeza, tá? Então, isso você vai poder definir essa quantidade de dias por serviço. Nós vamos ter um local onde ele vai listar esses retornos que pode ser feito de forma manual, ligando para o paciente, mandando uma mensagem, e relatórios que também mostram isso. Então, daqui a pouco eu falo disso aí. Melhorias nos caminhos dos relatórios, isso aqui é para tornar os relatórios mais rápido, tá? Abrindo ali com abertura mais rápida, uma nova estrutura que eu fiz aí também. Relatórios de procedimentos mais executados, Vai ter também essa possibilidade aqui para nós podermos mostrar os procedimentos mais executados aqui pela clínica, E a opção também de confirmação confirmação ou cancelamento da consulta. Então, quando você faz uma consulta, ele vai mandar uma opção lá de 1 ou 2 para você ou confirmar ela ou cancelar aquela consulta. Então, nós vamos ter essa possibilidade aqui também, para poder fazer isso. Isso já existia no sistema, tá? Mas não nesse, no sistema de clínica que eu tinha feito, mas com a API que nós utilizamos aqui, que é essa API de disparos da Menuia, não tinha essa possibilidade, mas agora já tem, então já ficou integrado aqui, junto ao sistema. Vamos lá. Relatório de dentista aqui nas consultas, como que vai funcionar isso? Então, quando ele estiver atendendo, ele tem uma possibilidade aqui, deixa eu ver se tem alguma marcada, ele tem uma possibilidade nessa última opção, tá, de gerar, por exemplo, um relatório. Então, ele pode colocar aqui, relatório não, atestado de comparecimento. É só uma informação ali. Aqui ele pode digitar, personalizar aquelas informações, fazer uma quebra aqui, etc. Do jeito que ele fizer, ele vai conseguir gerar. É mais para que ele consiga gerar um PDF com aquelas informações, tá? Então, ele pode gerar aí, qualquer tipo de documento ou relatório da consulta, caso tenha necessidade. Aqui nós vamos ter a opção também de mostrar os aniversariantes do dia e do mês, tá? Que fica aqui em cima notificando, por exemplo, hoje tem um, mas se eu clicar aqui em ver todos, ele vai me mostrar quais são do mês e quais são do dia, e eu posso intercalar aqui para poder visualizar os aniversariantes do mês e daquele dia. Isso também vai ficar aqui no painel, de pessoas, no menu pessoas, aniversariantes. Aqui nós vamos ter melhorias nos tratamentos. Então, esses tratamentos, vamos supor que o cliente vai fazer
a colocação de um aparelho, né, ou de um outro tratamento ali de canal, onde ele tenha que ter vários agendamentos aqui, né, em várias datas. Então fica muito mais fácil você colocar isso através dos tratamentos. O que eu melhorei aqui? Na verdade, ele já era bem completo, tá? Então ele já tem a forma de você criar várias frequências aqui para poder agendar o paciente, né, editar ela, mas ele só ia de segunda a sábado. E eu acabei tendo demanda para poder colocar também o domingo, né? Porque tem clínica que funciona até 24 horas, então elas não fecham. E inclusive tem agendamentos, tem necessidade de atender no domingo. Então não poderia ficar algo aqui que não fosse 100% utilizado, tá? Então ali, né, algumas clínicas não conseguiriam utilizar essa opção porque dão essa possibilidade de agendar no domingo. Então agora já tem essa possibilidade ali também. Conexão do WhatsApp direto pelo sistema. Então quando você vier aqui, né, em dispositivos, você tem a possibilidade de conectar o dispositivo por aqui sem ter que fazer isso de forma externa, como eu já dei exemplo, por exemplo, ali pelo site da Menuia, tá? E ao fazer isso, ele faz a leitura do seu telefone, né, e você já consegue efetuar aí os disparos. Além disso, né, aqui tem a integração. Você continua precisando, tá, de uma das APIs de disparo. Mas e se eu utilizar outra? Porque tem muitos desenvolvedores que pegam os projetos comigo que tem a sua API própria. Então ele tem lá a Evolution, né? Aí você tem que integrar, tá, a estrutura dela aqui dentro. Essa estrutura que eu fiz para poder fazer essa integração, ela funciona com a API da Menuia. Lembrando que aqui eu tenho outras APIs também que você pode utilizar, como a NewTek, Word Message. Eu deixo 3 exemplos. A maioria dos meus sistemas eu deixo 2, que é a Menuia e a Word Message. A que eu indico atualmente é a Menuia. O suporte lá do Diego é muito bom, então eu indico aí, né, essa API. Se você vai utilizar outra API diferente dessa, aí você tem que fazer a integração dela com o sistema, tá? Que seja a Evolution ou qualquer outro. Então você vai ter que entender, né, mais a fundo de programação para poder fazer isso. O que eu indico para você que é um leigo, não quer ter dor de cabeça com a API, não sabe colocar um servidor ali de VPS para poder rodar a API, é só adquirir, né, a API, o serviço da Menuia mesmo, e utilizar todos os recursos aí de disparo, que é o que eu indico aí para vocês. E aí você vai conseguir então fazer essa integração direto, porque antes a gente tinha que vir aqui dentro do site deles, na opção dos dispositivos, e fazer a leitura por aqui. E isso fica muito ruim quando você tem um outro cliente, né, que não tem, por exemplo, essa API ali, ele tem que ficar acessando sua máquina para poder, ou então acessando aquele cadastro ali para poder fazer isso. Agora tudo fica integrado dentro do próprio sistema. Integração do marketing WhatsApp. Então, isso aqui é para você criar as suas campanhas, tá? Você pode criar uma nova campanha aqui com a mensagem aqui, colocar o nome do cliente para poder aparecer, colocar opções de negrito e tal, personalizar ela de forma geral, né? Tem a mensagem principal e a secundária. A diferença aqui é que as duas, elas pegam o mesmo texto, só que é interessante você mudar um pouquinho, né, as palavras aqui, mantendo o mesmo contexto da mensagem secundária. Porque uma hora ele vai intercalar enviando essa e outra hora essa, para dificultar o WhatsApp e identificar que você está mandando spam, tá? Isso é importantíssimo. Aqui você pode anexar, se você quiser, junto à campanha, uma imagem, um áudio que parece que vai ser enviado na hora e não encaminhado, daqui a pouco eu mostro para vocês, e até um anexo de um documento. Aqui está o exemplo de uma que eu criei de teste, ó, né? E aqui então eu tenho a mensagem principal com as informações, tem alguns anexos que eu coloquei junto. Aqui eu posso visualizar como que ela ficaria, né, quando disparada, ó. E aqui também eu posso fazer o disparo dessa campanha. Para nós podermos testar, eu vou deixar ele disparar para o administrador, tá? Aqui eu posso programar uma data para ele disparar e um horário, né? Mas eu posso também deixar a opção imediata. Outra coisa interessante aqui é que você pode subir uma lista do Excel, caso você queira. Aí aqui vem um modelozinho para você seguir, que tem que ter um cabeçalho com nome e telefone. A única coisa que precisa ter essas duas colunas, nome e telefone, pronto, né? Ou um TXT, que também com nome e telefone, mas ambos separados por ponto e vírgula, tá? Fica um modelo ali também. Então você pode buscar uma lista ou um arquivo TXT, né? Seja qualquer um desses dois, para você disparar a sua campanha por eles, né? O que é bem importante. E aqui tem uma frequência. Vamos supor que é uma campanha que você queira mandar, né, uma vez por semana, durante 10 semanas. Aí você pode definir essa frequência e mandar disparar, que ele vai programar tudo isso para poder fazer esses disparos aí, tá? Então aqui eu vou colocar para ele disparar. E aí, de minuto em minuto, ele fica verificando, né? Foi feita uma tarefa cron, um script aí no nosso sistema, ele fica verificando para poder fazer esse disparo. Então, daqui a pouco vai chegar no do administrador, que é esse, eu vou até colocar aqui uns textos aqui, para dar uma separação. Então, assim que ele virar o minuto, ele vai ver se tem algum disparo pendente e manda aqui para mim. Eu só tenho que ver, porque eu acho que eu excluí a tarefa cron, vou ter que criar ela de novo. Então aqui, ó, ele já está chegando, né? Já ativei ela lá, então ele manda aqui primeiro, está chegando ainda as outras informações, então ele manda o texto, aí ele vai colocar lá o nome do cliente,
Aí vai vir, já conhece nossos atendimentos, aí foi o que eu preparei lá, então ele vai enviar a mensagem de acordo com o que você preparou. Se tiver alguma imagem, ela vai junta, tá? Conforme foi aqui, ó. Então ele já manda a imagem junta. Aqui vai vir o áudio, que parece que foi enviado na hora e não encaminhado, e se tiver um arquivo também ele manda junto ali. Eu coloquei tudo mais para a gente poder testar mesmo, né? Mas aqui a maioria costuma utilizar essas mensagens personalizadas, pode até utilizar o ChatGPT para auxiliar vocês aí, né, a melhorarem esse conteúdo ali que vai ser disparado, tá? Então, na hora que você criar a mensagem, você pode pegar ela aqui, ó, e pedir o próprio ChatGPT para poder te dar alguma sugestão de melhoria, algo do tipo. Sempre é interessante aí. E a maioria utiliza a imagem, tá? E, às vezes áudio também, né? Mas o arquivo aqui é mais se você precisar de enviar, por exemplo, um boleto para vários clientes, alguma estrutura desse tipo aí, que você queira alertar ali com um PDF, né, vários clientes, então tem essa possibilidade também. É mais para sistema aí que envolve gestão, né, para a clínica, eu já acho que não vai ser tão utilizado. Vamos supor que você começou a rodar essa campanha, tá? E você viu que mandou, né, uma mensagem ali e está errado, né, não é aquilo que você quer. Tem essa opção aqui onde você para a campanha, tá? E aqui quando você para a campanha, ele cancela, né, exclui todas as mensagens que estiverem pendentes dela para você poder disparar de novo. E aqui um botãozinho para poder excluir a campanha. Então as campanhas de marketing, os disparos, é basicamente isso aí. Isso aqui é um fundo editável que eu coloquei, tá? A próxima implementação aqui é essa. Então aqui você consegue subir uma imagem, consegue excluir também ela aqui caso você não queira nenhuma. E aqui na tela de login ele vai mostrar essa imagem que você selecionar ali no background, né? No fundo. Outra aqui é para poder implementar o prontuário do paciente. Vixe, na verdade, eu esqueci de 2 recursos aqui dentro, que eu vou ter que fazer aqui, né, e já mostro para vocês, tá? Que é o prontuário do paciente e esse outro aqui, ó, que é o relatório de procedimentos mais executados. Eu achei que tinha sido só esse, mas foram esses 2 aqui. Mas já faço e mostro para vocês aqui, né, implementado essas 2 opções. Vou deixar elas por último aqui. Alerta de retorno na consulta. Vamos lá. Quando nós fizermos aqui, ó, o cadastro do procedimento, você vai ter uma possibilidade aqui de definir qual que é os dias de retorno, né? Que na verdade é os dias alerta retorno. Então, se é uma limpeza, eu defini aqui que para limpeza ó, seria interessante eu coloquei só um dia, porque eu precisava testar isso aqui, né? Mas aqui o correto seria mais ou menos 180 dias. Então, daí 6 meses, todos aqueles pacientes que foi fazendo, né, aquele serviço, vai recebendo essa notificação ali, tá? Então, é interessante isso. E como é feita a notificação? Ela é feita de forma automática. Deixa eu ver se aqui, ó. Aqui, ó, vai vir, né, meu sistema, né, o nome do sistema, porque aqui eu não coloquei nenhum nome, mas vai vir o nome do sistema, o lembrete de retorno, aí ele vai mandar a mensagem para o cliente, tá vendo? Isso aqui tudo pode ser personalizado, tá alterado aí também dentro do sistema. Aqui vai vir a mensagem informando que ele realizou determinado procedimento na clínica nessa data, então foi quando ele fez por último, e aqui vai vir qual foi o procedimento, quem realizou e uma data sugerida a partir daquela data para ele poder se agendar novamente e fazer novamente aquele serviço. Então vai vir de forma automática isso, mas vamos supor que você goste, né? Tem clínicas aí que gostam de ligar para o paciente para poder oferecer ele algum serviço, né? Então nós temos aqui a opção dentro de agendamentos que é o retorno alerta. Além de enviar de forma automática ali, ele mostra aqui, tem uma opção de você também pesquisar por data, mas eu já deixei para ele mostrar todo mês. Então, todo mês ele vai mostrar aqui quais são aqueles alertas. Então, vai mostrar qual foi o serviço, qual o nome do paciente, o telefone dele. Lembrando que tudo aqui é fictício, tá? É somente para que eu possa demonstrar para vocês o sistema, né? Vai mostrar o total daquele serviço, vai mostrar qual foi a data que ele executou aquele serviço, qual foi o profissional também que executou e qual a previsão de retorno para ele, tá? Então, se for a data atual ou a data que já passou, ele deixa vermelho. Se for datas futuras, ele deixa verde, né? Aqui você tem a possibilidade de mandar uma mensagem para ele de forma direta, ó. Enviou, vai chegar lá para o paciente essa mensagem, tá vendo? Poderia ser uma mensagem também personalizada que vem aqui em cima, ó, e aí ele envia, né? Ou você pode também marcar a opção de confirmar alerta de retorno. Vamos supor que você ligou para esse paciente e ele marcou um agendamento, ele já vai fazer um retorno na clínica, ele fala, não, obrigado, eu não tenho interesse, eu já fiz essa limpeza em outro consultório, e por aí vai. Então, para não ficar aqui, você pode clicar aqui, ó, e confirmar, né, que esse retorno não apareça mais aqui, tá? Então, ele fica somente aqueles que não deu retorno, que às vezes ficam uma funcionária, uma recepcionista responsável por isso,
e você não tem o controle ali, ou ela mesmo perdeu o controle daquilo que ela já ligou ou não ligou, então tem esse botão que você consegue controlar essa informação. Aqui também tem a opção de gerar um relatório, né, porque às vezes você pode passar um relatório para um profissional aí dentro, para ele fazer essas ligações e tratar esses retornos, então você consegue gerar o PDF aí com essas informações de retorno. Né? Isso aqui eu já mostrei, então aqui melhorias nos caminhos do relatório foi algo mais interno mesmo que é feito, tá? Para poder abrir de forma mais rápida ali conforme vocês viram, ó. Então aqui ele já executa e já abre ele, né? Apesar de ser um PDF, ser uma estrutura que tem imagens, que tem marca d'água, né? Então ele tende a ser um pouquinho mais pesado do que uma própria página que você abre assim, ó. Então, ali, né, teve um ganho nessa questão de desempenho. Isso eu já tenho feito em todos os projetos. Né? Esse relatório é outra coisa que eu vou ter que mostrar para vocês já daqui a pouco, porque, de fato, eu acabei esquecendo 2 recursos aqui, fui gravar esse vídeo antes de ter terminado eles. Então, eu vou fazer e complemento aqui o vídeo com essas informações. E confirmação de cancelamento confirmação barra cancelamento da consulta. Como é que funciona isso? Aqui você vai ter uma opção para poder definir quantas horas antes você quer que o paciente confirme aquela consulta. Vamos lá, né? Aqui eu coloquei um para poder ficar mais fácil de eu testar, que vai atender de 5 em 5 minutos. Então eu vou jogar para a data de amanhã, que é dia 17, agora são 20h48, está quase chegando aqui o próximo horário, que é 20h50. Então amanhã, 20h50, eu marco aqui, ó. Ah, ele não está dando possibilidade, então já deve ter alguma coisa aí próximo a esse horário, né? Deixa eu ver. 18, não, hoje é 16, 17, não tem. Vamos de novo. 20h30, 20h45. Ah, não, é porque ele não está de 5 em 5 minutos, então é por isso que ele não colocou ali. Eu vou vir aqui em funcionários e vou colocar essa grade desse profissional de 5 em 5 minutos. Pronto. Por isso que ele não está mostrando, estou procurando algo que realmente não existe ali. Aí aqui, como ele está de 5 em 5 minutos, algo que seria surreal, né, mas é só para a gente poder testar aqui mesmo, ele vai colocar o horário de 20h50. Beleza. E eu vou pegar um paciente e vou agendar ele para 20h50. Pronto, uma limpeza ali. 20h50 de que data? Amanhã, dia 17. Hoje é dia 16, tá? Então, significa que 24 horas antes, ou seja, daqui a pouco, ele vai mandar para esse paciente em que eu agendei, aqui ó, novo agendamento, ele manda as informações que foi agendado, e 24 horas antes ele manda a notificação ou de confirmação ou cancelamento daquele agendamento. Então, o que nós vamos ter aqui? Vai chegar para ele, né, já dentro de 1 minuto, aí, acabou de dar 20h50, então já era para ter chego. Vamos ver aqui, ó. Tem que chegar para ele essa notificação, né? Foi a data de amanhã, 17/6. Então, nós estamos falando de 24 horas antes aqui. E ele, 24 horas antes, tem que mandar essa solicitação aí para ele poder confirmar 1 ou 2 ali, né, para o agendamento. Deixa eu ver aqui porque que não recebeu, né, essa informação. Será que é esse mesmo? Prontinho, ó, demorou 1 minuto a mais, mas ele chegou, né, 20h51, tá? Então, chegou aqui 20h51 e eu vou digitar o 1 aqui, ó, para poder confirmar, né? Quando eu confirmo esse agendamento, ele vai me dar uma notificação aqui falando que ele foi confirmado. E aqui, ó, o que nós vamos poder fazer? Né? Na hora que eu clicar aqui na data que foi do dia 17, nós temos que ter esse agendamento aqui já confirmado. Então, vamos lá, né? Eu vacilei aqui. Quando eu digitei o 1 para confirmar, eu digitei a partir desse que é o número da API, né? Do disparo. E não pode ser, eu tenho que fazer lá pelo cliente, que é esse número aqui. Então, quando eu fiz pelo cliente, ele já confirmou. Agendamento confirmado com sucesso e aqui ele já fica confirmado. Então, ele fica azul no nome, né? Aqui eu posso trocar o status para espera, etc. Agora, a mesma coisa para excluir, né? Se eu digitar o 2, ele automaticamente vai excluir o agendamento. Então, essa é a estrutura, né, que eu já tinha feito para o sistema de clínica, mas que eu trago aqui também para o odontológico. Então, fica faltando e eu já trago para vocês as explicações, né, e a demonstração do relatório de procedimentos mais executados e também dessa opção aqui, ó, que é do prontuário do paciente. Os 2 que ficaram faltando aqui, ó, foi o seguinte, eu vou entrar aqui em pacientes, né, e aqui vai ter a opção de gerar o prontuário, tá? Todas as informações fictícias aí, mais uma vez frisando, e no prontuário você vai ter os dados do paciente, a anamnese dele, né, com os hábitos diários ali, as informações que devem ser capturadas na anamnese, o histórico clínico e a evolução dele, tá? Então, cada consulta do que ele passou e aquilo que foi lançado vai estar sendo mostrado aqui,
e aqui os últimos procedimentos realizados. Então, dentro do prontuário dele vai estar informando também quais são ou quais foram aqueles últimos procedimentos em que ele realizou. A outra coisa que ficou faltando mostrar, né, aqui, que eu não tinha feito, que eu tinha esquecido, mas que estava previsto para essa implementação e que foi feito agora aqui, é isso aqui, ó, procedimentos executados. Então, por exemplo, quando nós cadastramos aqui os procedimentos, que são os serviços que a clínica oferece, eu tinha já mostrado a opção de colocar, né, os dias ali, né, que seriam, por exemplo, quantos dias ele daria a notificação de retorno. Mas eu também coloquei essa opção aqui, ó, que é quantas vezes aquele serviço foi executado, ou seja, quantas vezes eu vendi um serviço aqui de prótese, de radiologia, de limpeza, de facetas e por aí vai, tá? Então aqui tem um relatório agora, né, na parte dos agendamentos, que você consegue puxar esses procedimentos mais executados. Por exemplo, os 10 últimos, né, os 10 primeiros mais vendidos ali, os 5 primeiros, os 3 primeiros, e aí ele vai filtrar para você aqui e vai mostrar aquela quantidade, ó. Então aqui a limpeza foi 2 vezes, os outros nem foi, porque eu ainda não fiz, né, outros testes ali nele. Então, cada vez que eu executar, que eu vender um determinado serviço, ele vai ser mostrado aqui, tá? Ele vai ser vai ganhar, né, um aqui na execução. E assim depois você consegue fazer um relatório aí, conforme eu mostrei, mostrando quantas vezes aquele procedimento já foi vendido. Então é isso. Se você tem alguma sugestão de melhoria para o nosso sistema, pode me mandar. Eu vou anotando assim como eu fiz com essas e de tempos em tempos vou criando novos módulos, deixando aí o sistema ainda mais completo. Que Deus abençoe, né, e até os próximos módulos.